Olá, queridos! Mais uma vez nós estamos aqui, graças ao nosso Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus, meus amados irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos nossos membros que estão participando aqui. Graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado grandemente, abençoado poderosamente. E que o Senhor abençoe a tua casa, tua família, teus filhos. Em tudo que você fizer, seja grandemente impactado pela palavra do Senhor na sua vida. Muito obrigado por você fazer parte do nosso canal. Obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado por você fazer parte dessa família. E você que está nos assistindo agora pela primeira vez, eu quero agradecer a você por você estar aqui conosco. Isso é motivo de bênção para a nossa vida. E se você quiser participar do nosso canal, você pode se inscrever. Não paga absolutamente nada. A obra está sendo feita, o reino de Deus proclamado, e você tem acesso livremente. Vai lá, se inscreva. Depois, se você gostar do vídeo, dê um clique ali, gostei, que isso ajuda ao vídeo ficar mais tempo na plataforma e assim outras pessoas podem acessar. Amém? Deus abençoe tua vida poderosamente. Vamos à palavra do Senhor. Números, capítulo 20, do verso 8 ao 11, diz assim: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Interessante aí, uma passagem bem conhecida da igreja. Muitas, às vezes a gente vê muitas interpretações, ou até mesmo pregações, que se voltam mais para a questão da batida. Ele bateu 2 vezes, não era para ele ter batido 2 vezes, tal. Não estou dizendo aqui que está errado, não está. A ideia não é essa. Mas, lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 25, verso 2, diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. A glória de Deus, em outras interpretações, está em cobrir o negócio. A glória dos homens é investigar. Então vamos investigar o que de fato está por detrás desse comportamento. Moisés bateu na rocha com a vara 2 vezes. Esse é o comportamento. Para que se chegue a esse comportamento, é necessário um pensamento e uma emoção para poder chegar à execução do comportamento. Então, o comportamento ele é o conclusivo de um pensamento, de uma emoção que se dá no sujeito. No caso, Moisés, antes dele se comportar daquela forma, ele pensou e ele teve uma emoção diante daquela situação. E aí é que está a nossa investigação. Por quê? Porque dessa forma a gente pode dizer que não necessariamente o problema foi a pedra. O problema não é a pedra, mas o comportamento de Moisés diante daquela situação. O que aconteceu? Ele bateu 2 vezes e ele foi levado a sentimento de raiva, que é um tipo de sentimento igual ao medo, igual ao nojo, igual à alegria, igual à tristeza, que faz parte do nosso instinto de sobrevivência, o instinto de sobrevivência da espécie humana. Então a raiva, até certo ponto, ela é positiva. Por quê? Eu
eu fiquei com raiva, porque eu não consegui a aprovação, mas ano que vem eu vou fazer de novo. Só porque eu não consegui, eu vou de novo. Eu vou tentar até eu conseguir, porque eu estou chateado, eu estou com raiva, mas eu quero e eu vou lá de novo. E isso é bom, isso é positivo. Moisés, com essa raiva que ele proporciona através do seu comportamento, ele demonstra agora um certo desequilíbrio emocional. Olha só, nós estamos falando de um homem, não estamos falando de um líder, não estamos falando de um ícone, de uma referência bíblica, nós estamos falando de um homem por detrás de Moisés. Então Moisés, ele ficou com raiva, foi levado à ira naquele momento, porque ele disse assim: ouçam, seus rebeldes, acaso nós vamos tirar água daqui e tal, e dar água para vocês? De uma forma raivosa. Tá? Isso demonstra um descontrole emocional por parte de Moisés. Então, ele usou a força ao invés da palavra. Tá? Então, o que acontece? Isso demonstra o que nós chamamos de impulsividade. O que é a impulsividade? A impulsividade é um tipo de comportamento que nós temos que vem da emoção, que nós sentimos naquele momento. No caso de Moisés, foi a raiva, levou aquela situação, e esse comportamento emocional, essa emoção da impulsividade não faz ele ter o equilíbrio, o ajuste emocional necessário diante daquela resposta. Por quê? Porque toda vez que a gente é provocado com alguma coisa, o nosso corpo ele tem reações fisiológicas, que é nada mais do que as nossas emoções. Então, assim, se eu ouço alguma coisa alegre, de repente aquilo vai na minha mente e a minha mente, o meu cérebro emite uma resposta fisiológica diante daquela situação. Eu posso sorrir. Por quê? Porque foi alegre, foi bom para mim. Se for uma notícia ruim, uma notícia negativa, eu posso ficar triste, chorar. E isso é perceptível aos olhos de todos. Então, todas as pessoas que estavam ao redor, porque a Bíblia diz que ele reuniu a assembleia ali, todos que estavam ao redor perceberam que Moisés estava chateado, com raiva ali daquele momento. Então isso mostra um descontrole. E aí, quando a gente age diante da impulsividade, nós não conseguimos ter o controle dessa regulatório do nosso estado de ansiedade. E aí essa impulsividade, ela quem vai determinar o nosso comportamento, que foi exatamente o que Moisés desencadeou, um comportamento raivoso. Por quê? Porque ele agiu de forma impulsiva, ele teve uma resposta impulsiva, que não passou pela sequência do pensamento do racional. Então foi impulsiva, tipo bateu, levou. Então, esses tipos de reações denotam um desequilíbrio emocional. E aí vai embora o amor ao próximo, vai embora a paciência, vai embora a empatia, vai embora a compaixão. Por quê? Porque atos impulsivos são reações e comportamentos que vai desencadear conforme aquele sentimento. O sentimento de raiva causou nele uma resposta impulsiva rápida, que não fez ele estar atento às coisas que Deus tinha determinado para ele. E aí ele age de bate-pronto, Então, isso nos leva a refletir sobre as nossas vidas. Por quê? Porque a Bíblia, ela traz as histórias, os acontecimentos que também servem para nós
como prevenção para determinadas situações. Principalmente nós que lidamos com vidas na condição de pastores, de líderes, né? Estamos diante de um rebanho, diante de pessoas. Nós temos que ter um controle emocional muito grande. Por quê? Porque não é fácil estar diante de situações. Não é fácil acontecimentos à nossa volta que às vezes é preciso uma resolutiva, né, digamos que rápida, e é necessário uma resposta emocional equilibrada. Então, isso mexe com a nossa saúde emocional. É por isso que a Bíblia nos fala que nós devemos utilizar o capacete da salvação. E o capacete da salvação não é só no sentido de que eu vou proteger para não ter baque, alguma coisa, né? Mas quando ele fala do capacete, ele está falando da mente humana. Porque o capacete era para proteger a área da cabeça, né? E a mente humana tem que estar protegida com a palavra do Senhor. Então, essa proteção vai nos proporcionar saúde física, mental e espiritual. Por quê? Porque todos os dias nós temos que fazer escolhas. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Todos os dias nós temos que dar uma resposta emocional para todas as situações que acontecem no dia a dia, no cotidiano da nossa vida. Então, é necessário treinar. Mas pastor, eu sou pavio curto. Pastor, se mexer comigo, eu desço do salto. Pastor, se mexer comigo, eu deixo ali o paletó, depois eu volto, tal. Não. Mas tem algum remédio para isso, pastor? Tem algum manual? Não. A ideia não é essa. São situações que a gente vai tendo que treinar diante das coisas, dos acontecimentos que Deus vai colocando em nossa vida. Por isso que a Bíblia nos diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a palavra do Senhor, ela é aqui, nesse momento, nessa hora, essencial para o nosso equilíbrio emocional. Ela é essencial para esse equilíbrio. Por quê? Porque ela nos ajuda, ela nos dá orientações, ela nos dá direções que nós podemos seguir. Para quê? Para treinar no nosso dia a dia como se comportar, como falar, como agir, o que dizer. São respostas emocionais que precisamos aprender com o Senhor Jesus. Se você vê nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo, ele tem vários modelos e vários exemplos ali que denotam um controle mental, um controle emocional muito grande. Então podemos aprender com a palavra a ter e estar saudável emocionalmente em nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, que Deus te abençoe, minha amada irmã, que Deus te ajude no teu cotidiano, nas tuas decisões, nas tuas escolhas, para que você venha reagir de forma a refletir, não a responder de forma impulsiva, mas que o Senhor, a cada dia, a cada momento, a cada aprendizado, te proporcione equilíbrio emocional na tua vida, em nome de Jesus. Amém.